Por volta dos anos de 1930, a Power Company, conhecido como Light, ela dominava o serviço da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, o serviço de bondes elétricos em São Paulo e o serviço de saneamento de água e luz na cidade. A empresa também operou o serviço estadual rodoviário ligando Santos a São Paulo com auto-ônibus e também dominou o serviço municipal e intermunicipal de auto-ônibus na capital de São Paulo. Por volta do ano de 1946, a CMTC, Companhia Municipal de Transporte Coletivo, assume o serviço de transporte coletivo de auto-ônibus municipal da Light e o serviço de bondes. Por volta do ano de 1948, a CMTC ela encomenda 50 ônibus importados sobre o modelo GMC Coach e cerca de 30 ônibus trólebus, sendo os primeiros ônibus trólebus a operar em São Paulo. Os primeiros 6 trólebus desembarcou em Santos, que chegou de navio por volta de 1947 e começou a operar em São Paulo em 1948. As primeiras linhas de trólebus faziam a ligação do centro de São Paulo com o Jardim Europa, Jardim Paulistano e Aclimação. Em 1961 opera os primeiros trólebus nacional sobre a carroceria Craci e sobre o chassi Vilares. Estes veículos deram início nas linhas Penha a Parque Dom Pedro, Penha a São Mateus e Vila Prudente a Praça João Mendes. E mais tarde operou na linha Gentil de Moura, na região do Ipiranga, ligando a Sé, e na linha Santa Margarida, na região do Ipiranga, ligando a Sé. Em 1964, a CMTC funda a fábrica Massari e passa a fabricar seus próprios ônibus. Ela fabricou os trólebus sobre a carroceria Massari sobre o chassi Magiros. Em 1968, os bondes foi extinto de São Paulo. Já no ano de 1970, os trólebus começam a fazer a linha Santa Cruz a Pinheiros, a linha Machado de Assis a Praça Casper Líbero, a linha Santana a Ipiranga, linha Moca a Pacaembu, linha Ipiranga a Aclimação, linha Mandaqui a Pinheiros, linha Tucuruvi a Pinheiros via Jockey Club e linha Vila Formosa a Moca a Praça da Sé. Em 1980, a CMTC fornece os seus primeiros trólebus sobre carroceria Ciferal Alvorada e sobre a carroceria Marco Polo Turini de 3 portas sobre o chassi Vilares. Já no ano de 1983, operou com seus primeiros ônibus articulados trólebus, que operou na linha São Mateus a Parque Dom Pedro. Em 1985, a Mafersa, que fabricava trens, fabricou o seu primeiro ônibus trólebus sobre carroceria monobloco. Ela forneceu para a CMTC e para a empresa EMTU, que operava na região do ABC. Nesta mesma época, os trólebus começou a operar a linha Terminal Santa Amaro a Terminal Praça da Bandeira. O interessante, em 1988, operou os ônibus Fofão de 2 andares, fabricado pela Tchanco. Ele fazia a linha Terminal Santa Amaro à Praça da Sé e ele andava bem pertinho dos fios dos ônibus elétricos. Em 1990, a CMTC ela ganha uma nova identidade visual para o transporte municipal. Essa nova identidade também foi passada para todas as empresas municipais de São Paulo particular e a entrada passou a ser feita pela a porta dianteira. Em 1992, o transporte foi municipalizado pela prefeita Erondina, aonde que o ônibus tinha um M na lateral que representava a região que ela operava. O da Zona Leste era amarelo, da Zona Oeste era verde, da Zona Sul azul e da Zona Norte marrom. Em 1993, a CMTC ela foi extinta e a empresa ela foi repassada para a empresa Viação Imperial, Viação Transbraçal e Viação Eletrobus.
Já a Aviação Imperial Transporte, que era a garagem de Santa Amaro, por volta de 1998, ela passa a se chamar Viação Santa Amaro e mais tarde Viação Soares. Por volta do ano de 2000, a rede aérea que ligava o Terminal Santa Amaro a Terminal Bandeira, ela foi retirada, deixando de operar o trólebus ligando Santa Amaro a Terminal Bandeira. Nesta mesma época, também foi tirado de outras regiões, como para a região de Pinheiros e Zona Norte de São Paulo, Zona Oeste e Zona Norte, assim só ficando operando na Zona Leste de São Paulo e região Central de São Paulo, que ficou por um tempo operando com as empresas Transbraçal e Eletrobus. A última renovação de trólebus foi em 96 com carroceria Marco Polo Turino pela a Eletrobus e Transbraçal, e a empresa Viação Imperial, que mais tarde virou Viação Soares, ela renovou sua frota com os modelos Neobus Mega, que vinha já na cor verde. Época também que a empresa operou com seus primeiros ônibus com vidro colado e ar-condicionado. Estes trólebus na cor verde ainda operou na ligação Terminal Santa Amaro a Terminal Bandeira, Parque Dom Pedro a Terminal São Mateus e na região da Moca, Penha, Vila Prudente, Vila Formosa, ligando o centro de São Paulo, e a região central de São Paulo, ligando ao Terminal Parque Dom Pedro, Praça da Bandeira e Terminal Princesa Isabel. No ano 2000, os trólebus ganham uma nova identidade visual, elaborado pela a prefeita Marta Suplicy, que foi implantado o bilhete único para o embarque nos ônibus. Nesta mesma época, São Paulo comemorou 500 anos do Brasil e 50 anos de trólebus na cidade de São Paulo. Com isso, os ônibus trólebus ganhou uma nova roupagem, comemorando os 500 anos de Brasil. Os ônibus que ganharam esta roupagem foram os modelos Marco Polo Turino GV. Nesta mesma época, a empresa Eletrobus e a Transbraçal, ela é encapada pelo Consórcio Leste. A empresa Consórcio Leste, ela dividia o lote com as empresas Viação Novo Horizonte, Viação Himalaia Transporte e a cooperativa Nova Aliança, que operava na Área 4, Zona Leste de São Paulo. Assim, a empresa que já operava com ônibus a diesel começou também a operar com os trólebus em São Paulo. Ficando nesta época o Consórcio Leste Municipal operando com o serviço de trólebus e o serviço intermunicipal da empresa Metra operando o serviço de trólebus. Por volta de 2005, recebeu uma frota de trólebus 0 km sobre a carroceria Buscar Urbanos. Era os primeiros trólebus em São Paulo com piso baixo. Em seguida, chegou esses modelos sobre a carroceria Caio Milênio 2, que veio na empresa na versão com motor a diesel e na versão trólebus. Época também que o Consórcio 7 já tinha inovado com os modelos Caio Apache VIP e o Caio Milênio 2 sobre o chassi Scania de 15 metros com último eixo direcional. Ela também inovou com o trólebus com uma nova identidade visual sobre a carroceria Ibrava. Já por volta do ano de 2008, ela inovou com o Caio Milênio 3 na versão trólebus e na versão com motor a diesel. Eles vinham na versão Padrão com 2 eixos e na versão de 15 metros com 3 eixos com último eixo direcional. Nesta mesma época, a empresa passa a se chamar Ambiental Transporte Urbano, já que nesta época o Consórcio 4 não tinha nome, só era conhecido como Consórcio 4. Com isso, o Consórcio 4 foi dividido em duas empresas, a Express Leste Transporte Urbano
e Aviação Ambiental, Transporte Urbano e a ex-cooperativa Pêssego Transporte e Qualibus. Já a última renovação de ônibus-trólebus em São Paulo foi em 2013, com os modelos Caio Milênio BRT, vindo sobre o chassi Scania de 15 metros com último eixo direcional e na versão Padro com 2 eixos. Hoje, o transporte de trólebus em São Paulo só opera na linha São Mateus a Parque Dom Pedro, que é a linha mais longa, Vila Prudente via Vila Formosa, passando pela região da Moca, Paz de Barro e ligando ao Parque Dom Pedro, Praça da Sé, e uma linha central que sai do Parque Dom Pedro, passando pelo Terminal Princesa Isabel, Terminal Bandeira e voltando para o Terminal Parque Dom Pedro. E a linha Praça da Sé a Terminal Carrão, que passa pela região da Moca, Vila Prudente e Vila Formosa. A Aviação Ambiental Transporte é a única que opera com ônibus-trólebus municipal em São Paulo. Ela pertence aos sócios Eduardo Ciola e José Eduardo Caldas Gonçalves. A última renovação com ônibus elétrico foi com um ônibus híbrido feito em 2023 sobre o modelo Caio Milênio BRT3. Hoje, diversas empresas em São Paulo vêm testando os ônibus elétrico híbrido, como Aviação Grajaú, Viação Via Sudeste, Viação Gatusa, entre outras, já testaram o veículo. E hoje quem tem operando em operação, é a Ambiental e a empresa Transofer.